Olá a todos, bem-vindos a mais uma iniciativa da Oficina da Liberdade. Hoje, com muito gosto, temos o professor Rui Albuquerque e o Ricardo Dias de Sousa. O Ricardo Dias de Sousa é economista, é membro da direção da Oficina da Liberdade e fala-nos hoje a partir de Madrid, doutor em Economia, especialista em Escola Austríaca de Economia. O professor Rui Albuquerque é subejamente conhecido, um dos nossos liberais de referência em Portugal, dos poucos que existem, mas disso ele falará mais à frente hoje à noite. Enfim, também professor e diretor da Universidade Lusófona, da Escola de Direito e Ciência Política. Tem escrito várias publicações, a última das quais sobre o título de 1820, o liberalismo em Portugal, que foi editado pela Alteia em conjunto com a Oficina da Liberdade e que é uma breve história, breve, não tão breve, mas uma história do liberalismo em Portugal. E é a partir daí que nós vamos ter esta conversa hoje e uma tertúlia física, com presença física das pessoas, que decorrerá no Porto, na nossa casa habitual, a Casa de Vinho Verde, na Rua da Restauração, número 318, portanto, dia 8, quinta-feira, às 6 da tarde, que teremos, obviamente, a presença do Rui Albuquerque para uma tertúlia, que contará também com a presença e a conversa também com o professor Pedro Arroja, o Carlos Guimarães Pinto e a Zita Seabra. Portanto, convido-vos a todos a participarem e finalmente nos encontrarmos todos novamente na quinta-feira na Casa de Vinho Verde. Ricardo, passava agora condução de trabalho para ti. Eu vou tentar desaparecer daqui porque não serei útil certamente à conversa e desejo-vos uma boa conversa, espero que seja interessante, certamente será. Até já. Vai ser, espero, interessante e breve. Boa noite a todos, boa noite professor, obrigado por estar connosco. Basicamente o Telmo já explicou tudo, era um bocadinho para falar do seu livro, que eu tive a oportunidade de ler, um livro sobre a Revolução, ou meia Revolução, como lhe chamou num artigo uma vez no Observador de 1820, que foi quando o primeiro passo para termos um período liberal em Portugal. O livro pareceu-me insólito, quer dizer, na minha opinião é um livro que, em vez de contar cronologicamente os acontecimentos, preocupa-se mais por perceber as ideias que estavam por detrás dos personagens que na altura fizeram essa revolução e inclusivamente dos que estiveram contra essa revolução. Mas eu acho que mais que a minha opinião, as pessoas interessam a sua opinião, um bocadinho explicar-nos qual é a importância que vê neste livro, porque é que decidiu escrevê-lo e o que é que acha que contribui para a história de Portugal em geral e para a história do liberalismo em particular. Muito obrigado, boa noite Ricardo e boa noite a todos e ao Telmo, um abraço grande. Eu ia sugerir para já que deixássemos estas formalidades dos professores para trás, dos professores para a frente, porque conhecemos todos, eu não tenho o gosto de conhecer pessoalmente o Ricardo, mas ao Telmo há muitos anos e ainda por cima tratamos por tudo, de maneira que estas questões dos títulos académicos, eu penso, sim, podem ficar de lado. Bem, já agora, desculpa lá interrompê-lo, porque o Telmo chamou-me doutor e eu não sou doutorado. Eu estou a fazer doutoramento, mas não sou doutorado, portanto, ficamos assim. Ricardo, então falando com mais à vontade sobre o livro. Como é que eu cheguei a esta ideia do livro? De uma forma muito simples. Eu considero-me liberal há décadas, de facto já não me lembro desde quando, mas há muitos anos. E uma das coisas que nós sempre ouvimos dizer, nós liberais portugueses, é que nunca houve liberalismo em Portugal. Que aquilo que aconteceu no século XIX não foi liberalismo, foi outra coisa qualquer. E de facto, se nós começarmos a olhar para o século XIX, desde muito cedo, vemos imensa gente a reclamar-se como liberal. O que é que me apeteceu? Apeteceu-me perceber o que é que se tinha ali passado, por um lado. Por outro lado, quem é que também me levou acidentalmente a este caminho? Foi o Pedro Arroja. O Pedro Arroja, de que eu sou amicíssimo há muitos anos, foi um daqueles liberais anglo-saxónicos, agressivo, quando apareceu há 30 e tal anos. E de repente, quando regressou, um bocadinho até por minha responsabilidade ao cenário público, ao blasfémias,
veio com ideias muito diferentes, ou aparentemente muito diferentes, daquelas que teve inicialmente. O Pedro, nessa altura, tentou descobrir um liberalismo português. Eu acho que ele não foi bem sucedido, com toda a franqueza, fez tentativas honestíssimas, como tudo que faz, mas não acho que tenha sido bem sucedido. Portanto, eu chego ao livro e esta ideia de olhar para a primeira parte do século XIX, precisamente por causa disto. O que é que aconteceu no século XIX que fez com que uma quantidade de gente que se considerou liberal e que hoje ninguém considera que o tenha sido, o que é que se passou nesse período? Portanto, foi este o meu ponto de partida para o livro. Já agora um parênteses, não sei se conhece um livro que saiu o ano passado da professora Rosenblatt, de Princeton, que fala no liberalismo mais na perspectiva anglo-saxónica e que diz que a palavra é muito mais tardia do que nós julgamos, inclusive que aos Estados Unidos só chegou no fim do século XIX, e se calhar por isso também explica que aí o liberalismo seja mais a social-democracia, enquanto que na Europa continental temos outra ideia. Tem ideia de quando é que em Portugal se começa a falar de liberalismo, só por acaso? Logo no início do século XIX. Logo no início, não? No século XVIII não, nem havia ambiente para isso. Nós temos ali um período terrível, que é o período do Marquês de Pombal, que vai de 1750 a 1777, e só depois disso é que o país começa, digamos, a olhar um bocadinho para outro tipo de mentalidade, que não era a mentalidade estatista do pombalismo e mercantilista do pombalismo. Mas, de facto, temos um grande pensador, que eu não lhe quero qualificar como liberal, que é o António Ribeiro dos Santos, mas que é um homem muito receptivo ao pensamento liberal, inclusivamente mais anglo-saxónico do que afrancesado, e que é um homem do fim do século XVIII, e que eu também trabalho no livro, porque eu acho que é um pária quase do nosso liberalismo, ninguém fala nele, mas depois do liberalismo a sério a partir do início do século XIX. Os liberais, os homens de 1820, todos eles se consideram liberais, e desde que se iniciam as invasões francesas, o liberalismo é um termo que está no léxico diário em Portugal. E já agora em relação a essa, vamos chamar-lhe, pouca vontade de chamar liberal aos liberais dessa altura, parece-lhe que o liberalismo em geral é um patinho feio da nossa história de Portugal, porque o Marquês de Pombal é muito conhecido, porque depois a República é uma grande confusão e aparece o Estado Novo, não é? E ali no meio temos 100 anos, pelo menos, de 1820 a 1920, 27, em que há um tal liberalismo que eu acho que é um bocadinho o patinho feio. Não sei se comparte essa opinião. Ricardo, estas coisas nunca são unívocas. Por exemplo, a República. Não houve uma República, houve inúmeras repúblicas. Não é? Pelo menos duas, a velha e a nova, não é? A velha, a nova, a do Partido Democrático, a do Sidónio Pais, enfim. A República, de facto, é uma enorme atrapalhada. E a certa altura uma atrapalhada muito sangrenta que durou 16 anos, com períodos muito complexos, e portanto não podemos dizer que houve uma república, como por exemplo, do meu ponto de vista, não houve uma Revolução Francesa, como não houve, muito menos houve um liberalismo em Portugal. Nós não temos um modelo propriamente único de liberalismo, e curiosamente até aquela tentativa liberal de 1820, que eu pessoalmente estimo bastante, e sobretudo estimo bastante porque tem um certo ar, um certo tom dramático, que foi de nunca se ter conseguido consubstanciar. Nunca poderemos saber o que é que aqueles homens efetivamente queriam, se alguma vez tivessem tido a oportunidade de governar o país durante alguns anos. Porque os homens que fazem 1820 já não são os mesmos, praticamente, com exceção de um ou dois, com exceção do José Silva Carvalho, por exemplo, mas já não são os mesmos de 1834. O Fernando Tomás morre em 22, o Ferreira Borges ainda chega ali a 33, ainda faz o Código Comercial 33. O Mouzinho da Silveira afasta-se, não é? O Mouzinho da Silveira também se afasta. O Mouzinho afasta-se, que nunca foi propriamente um vintista, era um pedrista. E portanto, esse é um tipo de liberalismo que nunca se realizou, na prática teve ali um período curtíssimo de duração, e depois nós quando entramos no chamado triunfo do liberalismo, em 34, aquilo que nós temos é um liberalismo, curiosamente, e aliás este é um dos pontos de partida para o meu livro, que era perceber, havendo duas grandes tradições liberais nesta altura, e que eu acho que ainda hoje se mantém, que é a francesa racionalista cartesiana,
e a tradição liberal anglo-saxónica, empirista, ordinalista, qual delas é que tinha tido mais influência em Portugal? E todos nós achamos, isto é intuitivo, que foi a francesa. Sim. Pois eu acho que não. Curiosamente, se nós olharmos para a Carta Constitucional, que foi a Constituição que mais tempo vigorou até hoje em Portugal, a Carta Constitucional é muito influenciada por um senhor, que foi o Benjamin Constant, como todos nós sabemos, que apesar de ser afrancesado, era culturalmente anglo-saxónico. Portanto, acabamos por ter, do ponto de vista constitucional, um pendor anglo-saxónico mais forte do que o francês. Sim, aliás, o Constant é quase um antirrevolucionário francês, mas aliás, curiosamente, para a Rosenblatt é onde começa o liberalismo. Usar-se a palavra para ela é com Constant e com a Madame Staël e com todo esse grupo, que são os primeiros liberais que já se identificam com essa palavra. E não é curioso, isso é uma parte do seu livro que me pareceu muito interessante, só que de qualquer maneira também me fica a ideia que para si, tanto a Constituição de 1822, que é que sai da Revolução de 1820, como a que se fez mais para a frente a síntese setembrista, 1838, não, julgo eu, seriam, se calhar, melhores constituições que a Carta Constitucional. Foi assim uma coisa mais morna, mas se calhar não havia outra possibilidade em Portugal, não? Eu digo isso. O que eu digo é que, isto, a Constituição de 38 foi uma espécie de Frankenstein, ou seja, era um pedaço de um lado, um pedaço do outro, embora eu acho que aí os conservadores tiveram alguma culpa. A Constituição de 38 é uma Constituição muito mais amiga do princípio monárquico do que é do vintismo. Aliás, todos os grandes historiadores da esquerda portuguesa que se debruçam sobre este assunto, quer o José da Arriaga, quer o Vítor de Sá, chamam ao Passos Manuel, ao Manuel da Silva Passos, aquilo que Maomé nunca chamou ao tocinho. De facto, então o Vítor de Sá tem um ódio, coitado, já morreu, já não tem, mas tinha e deixou vertido nos seus livros um ódio de morte. Porquê? Porque, de facto, o Passos Manuel é o coveiro do vintismo. É eleito no setembrismo, que é uma revolução vintista, mas feita em Lisboa, e o homem vem do Porto, vai do Porto a Lisboa, a terra em Lisboa é levada em ombros pelos homens que fazem a revolução para restaurar o vintismo e depois, com toda a franqueza, vende completamente os princípios do vintismo ao Paço e à rainha Dona Maria. E nunca foi perdoado. Agora, repara, Ricardo, em que é que eu acho que houve ali uma grossa asneira na Carta Constitucional? Isto é muito curioso, é que, vamos lá, a Constituição de 22 assentava no princípio da soberania nacional. Sim. Ou seja, onde é que está a legitimidade do poder? Está na nação, ou está essencialmente na nação, era até a expressão que era utilizada, enfim, para serem ainda um bocadinho agradáveis à coroa. Okay. Enquanto que a Carta Constitucional é uma Constituição que se baseia no princípio monárquico, em alguma ligação à nação, mas de facto a origem do poder está no rei, tanto assim que a própria Constituição se chama Carta, porque foi um documento constitucional otorgado pelo rei à nação. Qual é o problema disto? O problema disto é que os monárquicos, sobretudo a partir de 1842, quando se dá a segunda restauração e o terceiro período de vigência da Carta Constitucional com Costa Cabral, que era, como dizia Oliveira Martins, o nosso Danton, era um revolucionário genuíno que de repente se bandeia completamente para o cartismo mais conservador e restaura a Carta, sendo ele ainda Ministro da Justiça do governo que estava em funções, do governo setembrista. A consequência disto é muito simples. A partir deste momento, o princípio da soberania nacional passou a ficar nas mãos de alguns extremistas e, sobretudo, da República. Ou seja, os monárquicos abdicaram da soberania nacional e perderam o país por causa disso, em minha opinião. Sim, é bastante possível. Depois há uma coisa que agrava, na minha opinião, essa situação que é, depois de 1851, com o Saldanha, da regeneração, quando realmente temos uma situação estável no país, temos paz, vamos ter desenvolvimento económico, até se fala em melhoramentos, na política de melhoramentos, do Fontes e tudo, parece que é uma coisa gloriosa e, no fundo, se compararmos com o resto da Europa, o Portugal estava-se a atrasar e a atrasar e a atrasar. Parecia que não...
estava a gastar dinheiro, estava o Estado a gastar dinheiro, sem Exatamente. ter feito uma verdadeira revolução industrial, que nós nunca tivemos a Exatamente. ter em Portugal. Nós nunca desenvolvermos uma burguesia industrial independente do Estado, e pagamos isso ainda hoje. Pagamos Exatamente. Isso. Não mudou muito, não mudou muito. Que, aliás, é outra das coisas interessantes neste livro, é perceber o que é que nós, o país atual, tem a ver com o país da altura e infelizmente, em muitas coisas, tem muito a ver. Ou seja, fez-se uma revolução que veio a condicionar o país em 200 anos, mas se calhar não da melhor maneira. E parece muito interessante o seu livro, porque explica um bocadinho as bases e o pensamento das pessoas que fizeram esta revolução e depois o que acaba por acontecer pelos vários acidentes e por isso, por um certo deslumbramento de alguns revolucionários que se converteram em monárquicos. Parecem personagens queirosianas, não? Como o Marquês de Abranhos, que passava o Conde de Abranhos do Queiroz. O Essa de Queiroz conta isso maravilhosamente. Conta isso maravilhosamente bem, sim. A única figura. Sim. Tem muita graça. A única coisa, assim, o pensador que me parece mais original, porque também no fundo também tem a questão das modas, que explica muito bem, não é? Importar as modas de Inglaterra, importar as modas de França, até mesmo a ideia do contrato social. A ideia fundamental do liberalismo. Fundamental do liberalismo. Exatamente, a ideia. Mas se calhar mal entendida, mas que é curioso que os absolutistas, quando voltam a recuperar o poder, ou pelo menos já na primeira intentona, há uma parte deles que tenta recuperar essa linguagem dos direitos ancestrais. Não era o contrato social, era o pacto de sociedade, era a ideia de que havia uma harmonia, é uma ideia romântica, muito própria da primeira metade do século XIX, do romantismo, que era a ideia de que ali na Idade Média se vivia uma harmonia quase conjugal entre as elites e o rei e o povo humilde dos campos. Eu pessoalmente acho que esta ideia não tem grande fundamento de realidade, mas esta ideia depois subjazia-lhe uma outra, que era a de que havia uma ordem natural, uma ordem jurídica natural, uma constituição natural, as tais chamadas leis do reino, que depois eram, de alguma forma, secundadas, aprovadas, ratificadas pelas cortes, onde se encontravam, digamos, a representação do país, através da estratificação, da representação dos Estados sociais. Vamos lá ver, se nós olharmos para as cortes, a ideia é que o que isto tem de piada é que quer os miguelistas, quer os vintistas reclamam, uns e outros, reclamam-se os defensores da Constituição Histórica. O Manuel Fernandes Tomás, quando diz, por exemplo, que o Dom João VI tem que jurar a Constituição, ou então, se a abjurar, arranja-se outro, diz que isto era o que faziam os nossos maiores, os nossos antigos, porque havia a ideia de que o rei era legitimado pelas cortes e só era rei depois de aclamado e levantado pelas cortes. E, portanto, a origem do poder, a legitimidade do poder seria sempre popular. E os miguelistas o mesmo. Que hoje em dia, em Hollywood, continuam a ter essa ideia, não é? Todos estes argumentos em que o rei só é rei quando é investido como tal, muitos filmes têm essa ideia. Vamos lá ver, há ali um período em que as cortes são de facto muito importantes e nós tivemos reis que reuniram muitas cortes em Portugal e, aliás, o nosso absolutismo, aquilo que caracteriza o nosso absolutismo foi o fim das cortes, porque as cortes são interrompidas em 1698-99, reunidas pela última vez pelo Dom Pedro II em Lisboa, e depois todo o século XVIII se passa sem reunião de cortes, com o Dom João V, com o Dom José, Marquês de Pombal e com a Dona Maria I, e as cortes só voltam a reunir em 1821, mas reúnem um bocadinho à semelhança da Convenção Inglesa, são as cortes quem chama o rei, e não o rei quem convoca as cortes. Portanto, há ali uma subversão parlamentarista e liberal. Mas aí está a ideia que fala de que em 1820 uma revolução liberal mais ao estilo inglês que ao estilo francês, que é o que depois, com a carta e com a proximidade cultural, se instala. E também com a maçonaria, porque também dedica bastante tempo à maçonaria. É aliás, não se pode olhar para o século XIX na Europa e nos Estados Unidos da América sem passar pela maçonaria. A maçonaria, essencialmente, na altura, do ponto de vista político, foi um veículo de transmissão de ideias iluministas, e toda essa gente de quem nós aí falamos, e ingleses e americanos, passaram por lá, não é?
Agora, muito interessante é que de facto, essa gente de 1820, quer dizer, eles em termos ideológicos não se posicionavam nem como afrancesados, embora os seus inimigos dissessem que eles eram afrancesados e jacobinos. Jacobinos. Mas, por exemplo, o Passos Manuel, que era considerado, era adjetivado como um jacobino terrível e tal. Como sabem, eles eram dois irmãos, Manuel da Silva Passos e o José da Silva Passos, estudaram os dois em Coimbra. E no primeiro ano de lá de Coimbra fizeram um jornal que era o Amigo do Povo. Ora, o Amigo do Como o Marat. era o título do jornal do Marat, que foi um dos tipos mais sinistros da Revolução Francesa. Só que o editorial do Amigo do Povo, feito pelo Passos Manuel, era desancar do Marat de baixo a cima, a chamar-lhe nomes para infames, a dizer que ele tinha renegado a humanidade e tal. Por isso, nem esse pacismo, não o do Passos Coelho, mas nem sequer esse pacismo se pode considerar, do meu ponto de vista, um jacobinismo. Acho que nós nunca tivemos, neste período do século XIX, perto do jacobinismo em Portugal. Sim, já na República se calhar sim, ou marcadamente sim. Claramente que sim. Mas e aí que já escapa um bocadinho ao livro, ainda existe muita presença da maçonaria ou é mais uma propaganda da Igreja, por alguma maneira dizer, porque realmente se sentiu ameaçada e até se pode dizer que foi bastante ameaçada já nessa fase, na República. Isto não, aí claramente, reparem, por exemplo, enquanto no 24 de agosto de 1820, a maçonaria, do meu ponto de vista, como organização, era quase inexistente, porque, reparem, o 24 de agosto começa com uma conspiração ali na Foz do Douro, uma conversa, na noite do dia 27 de dezembro de 1817, entre o Santos Tomás e o Silva Carvalho, para começarem a congeminar uma ideia de uma associação secreta, que foi depois o Sinédrio, para fazerem qualquer coisa que afastasse os ingleses. E de preferência que criasse um Estado constitucional. 3 ou 4 ou 5 semanas antes, no dia 18 de outubro, o Gomes Ferreira de Andrade tinha sido enforcado pelo Bersford, sob a acusação de estar a conspirar contra o rei e contra a monarquia. O Gomes Ferreira de Andrade era, nessa altura, grão-mestre da maçonaria portuguesa. Por isso, era uma associação que estaria provavelmente muito fraca nessa altura. Que depois, obviamente, ganhou força, não há dúvida nenhuma, mas logo a seguir, em 23, também foi dizimada pelo Dom Miguel e regressa em 34, com muita força, obviamente que sim. Na República, se me perguntar qual maçonaria, que é outra questão, por exemplo, eu escrevi há muito tempo, há várias e todas em guerra umas com as outras. É preciso a gente não esquecer o fator humano das instituições. Se nós olharmos, por exemplo, a Revolução Francesa, há aquela velha teoria do padre Barruel, que defende que aquilo foi uma grande conjura maçónica para destruir o trono e o altar. Bem, quem conhecer um bocadinho a Revolução Francesa, e eu conheço razoavelmente, a primeira questão é esta: como é que aquilo podia ser planeado? E nós que somos liberais e que achamos que a planificação é uma coisa que falha sempre, aquilo foi de tal forma caótico que aquilo não era possível planear. E depois, nessa altura, a maçonaria era essencialmente aristocrática. E todos eles fugiram para a Áustria, para o estrangeiro, e os que não fugiram acabaram com a cabeça no cepo. Portanto, essa teoria, eu acho que são interpretações um bocadinho marxistas da história, que há sempre teorias de grandes conspirações, de grandes entidades que congeminam a estrutura dominante contra, aliás, o Vítor de Sá diz isso, o Vítor de Sá diz que o Passos Manuel vendeu o vintismo por ser da maçonaria e por ser, na maçonaria, um representante da alta burguesia e, portanto, por essa razão vendeu o vintismo. Isto há teorias para tudo. Claro. Já agora, uma coisa que muita gente não sabe, porque falei no Beresford, que é que Portugal o Portugal continental era um protetorado britânico, praticamente. Quer dizer, o rei estava no Brasil, a capital era o Rio de Janeiro, e aqui mandava um senhor inglês, com o exército inglês, e parte da Revolução é feita pelo descontentamento militar contra os ingleses. Ricardo, os soldados ingleses, nessa altura, pelavam-se para virem para Portugal. Porque chegavam a Portugal e a promoção era muito mais rápida aqui no exército, e depois estavam cá 2, 3 anos, voltavam para lá graduados em patentes altíssimas, com outro salário completamente diferente.
Opa, e aqui a nossa tropa, coitados, pá, viam-nos passar à frente e ficavam em posições subalternas, baixas, e com as consequências não apenas do prestígio, que sem esse vive-se bem, mas sobretudo pecuniárias, porque não ganhavam para nada que se Não, mas visse. tem alguma ironia que a Revolução Liberal Portuguesa se faça contra o país liberal por excelência na Europa. Mas a americana também se fez, não é? Mas Se também, formos ver assim, o exatamente. Jorge III, pá, foi acusado de ser um déspota. O rei de Sim, Inglaterra, o Jorge III, foi acusado de ser um déspota, tipo sinistro. lá nos Estados Unidos, sim. Eles, quando os insurgentes proclamam para e o Jefferson proclamam para o grito de revolta, pá, fazem-no, pá, invocando o Locke, pá, e fazem-no invocando a Magna Carta, não é? Fazem-no invocando a Sim, Magna Carta. sim. Sim, sim, ou seja, as leis inglesas fundamentais, onde eles não se sentiam representados. Mas é curioso que aqui, Inglês, não é? porque o nosso exemplo de liberalismo mais próximo é o espanhol, a Constituição de Cádiz. E os espanhóis foi uma luta contra Napoleão, contra as tropas napoleónicas e contra a França. E nós temos a ideia um bocadinho, porque a Guerra Peninsular também passou por aqui, que foi a mesma coisa. Mas não foi exatamente a mesma coisa. Aqui foi mais pacato. Foi mais Aqui foi pacato mais... também. Eu acho que Lá temos ali um começa. período de Aqui, miguelismo, pá, que foi um bocadinho violento. O Dom Miguel foi bastante. Aliás, se nós tivemos em Portugal um jacobinismo, foi um jacobinismo branco do Dom Miguel. Por exemplo, a Revolução Liberal de 1820, pá, que se saiba, não matou ninguém, nem propriamente andou a prender pessoas. Mas já quando foi o miguelismo, quer em 23, quer depois em 28, quando ele regressa de Viana da Áustria, a coisa foi complicada. pois, já agora, não vamos estar muito mais tempo, porque o tempo está-se a acabar e também não queremos que isto se arraste. Só queria falar um bocadinho do Alexandre Herculano, porque afinal de contas parece ser o único pensador original, de alguma maneira, de toda, ou seja, que importou menos e tentou uma solução, por chamar de alguma maneira, nacional. Tem ideia que se as suas ideias se implementassem, podíamos ter um país assim, mais ao estilo cantonal da Suíça, ou isso também já é levar o argumento longe demais? Acho que é esticar um bocadinho o argumento, Ricardo. Eu acho que o Alexandre Herculano era, de facto, um pensador original, embora muito influenciado pela cultura inglesa, ele mesmo o diz e reconhece, e eu cito aí umas passagens no livro em que ele se confessa um anglófilo, quase, e depois criou uma teoria da liberdade baseada naquilo que eu acho que é uma meia-ficção, que era no municipalismo português. Eu acho que os municípios portugueses de hoje não são tão diferentes como eram naquela altura. Andava sempre tudo pendurado no rei, combatiam os senhores locais para tentarem obter benefícios do rei. E, portanto, hoje nós não somos filhos das pedras, não é? Somos filhos dos nossos antepassados. Não era muito diferente. Mas o Alexandre Herculano arranjou essa teoria porque, essencialmente, o Alexandre Herculano abominava a centralização e o centralismo. É, digamos, o grande ponto, o ponto mais forte da ideologia política do Herculano é a anticentralização e depois resguarda-se na ideia de que o municipalismo português histórico tinha sido um modelo diferente. E se calhar, durante certo período de tempo até foi, e em certos locais até foi. Mas nós tivemos sempre uma grande propensão para andarmos pendurados no rei. Sim. E, portanto, no caciquismo municipal. Não dirige o país. Que continua, infelizmente. Só lhe pergunto mais uma coisa, o que é que tem planeado que nos possa apresentar nos próximos tempos? Que obra tem planeada? Um bom liberal não planeio nada. Não tenho nada planeado. Eu quero deixar um bocadinho a história, porque eu nem sou historiador, nem nada que se pareça, nem tenho essa habilidade. Aliás, o livro merecia, do meu ponto de vista, uma revisão profunda, que eu se calhar vou tentar fazer, porque eu a certa altura tive ali uma questão. Ou publico o livro em 1820, para assinalar o bicentenário, ou então publico quando publicar, e tive que o publicar em 1820, até por razões de natureza comercial, mas isso implica-me de fazer uma revisão mais profunda do livro que eu quero fazer até talvez futuramente. Não sei, mas não sei. Há ali o fontismo que é interessante. No fundo, a pergunta era se ia para a frente no tempo ou para trás. Para a frente no tempo. Interessante. E depois há o pombalismo, que é a fundação do nosso Estado, Estado autoritário, quase socialista, quase socialista, de facto passa ali pelo período do Marquês de Pombal,
também merecia um estudo De reflexão. de uma perspectiva liberal. Pois, muito bem. Muito obrigado por tudo, por este tempo que nos disponibilizou. De nada. E ficamos à espera. Dia 8, que vai ser uma animação. Eu não posso. Vamos fechar a cidade aqui, parece. Temos aqui temos um municipalismo contra o Governo Central, neste momento instalado, porque o Governo Central quer fechar a cidade e aqui a Comunidade de Madrid não quer que isso aconteça, mas vamos ver, a partir da manhã à meia-noite, em princípio fecha tudo, se não houver nenhum desenvolvimento, portanto, a mim vai ser complicado ir ao Porto, mas vou tentar acompanhar. Estarás em espírito, pelo menos, Ricardo. Isso sempre, como sempre. Com a oficina sempre. E nós arriscamos a uma carga de polícia no dia 8, pá, e à dispersão dos presentes, pá, à bastonada. Estaremos preparados certamente para o que for necessário, mas não creio. As pessoas afastam-se dos liberais e, portanto, nem os polícias lá chegam, se calhar. Mas aproveitava, enfim, depois de estar deliciado a ouvir-vos e a aprender, como sempre, com o Ricardo e com o Rui Albuquerque, lembrava novamente aquilo que estávamos a falar agora, que é a oportunidade de nos reencontrarmos, sejamos liberais, conservadores ou mesmo até socialistas, são bem-vindos. Quem sabe? E portanto, no Porto, cidade de referência também para o liberalismo, como se vê no livro do Rui. No dia 8 às 18 horas, portanto ao final da tarde até à hora de jantar, teremos a oportunidade de conversar um bocadinho entre todos, mas sobretudo ouvir novamente o Rui Albuquerque, se calhar não tanto numa perspectiva tão histórica e académica como foi esta conversa, mas transpor para aquilo que é hoje o liberalismo e as matizes nacionais do liberalismo aqui em Portugal, para um diálogo com a Zita Seabra, o Pedro Arroja e o Carlos Guimarães Pinto. Portanto, espero ver-vos a todos. Ricardo, estarás connosco em espírito. Rui, nós encontramos, se não for antes, no dia 8, quinta-feira. E obrigado mais uma vez e até breve. Um abraço aos dois e até breve. Adeus.